Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu quero que estar continuando com vocês a nossa aula da Epístola do Apóstolo Pedro. Vamos então dar continuação a partir do versículo 7 de onde eu parei. Eu expliquei para vocês, aula passada, que as provações têm por objetivo provar a nossa fé. E Pedro usa uma ilustração para que assim possamos compreender. O ouro, para se tornar puro e valioso e autêntico, precisa passar pelo fogo. Assim também, a nossa fé, para se tornar autêntica e valiosa, precisa passar pela fornalha da aflição. E o resultado disso é louvor, honra e glória. Quando? Ele diz, na revelação de Jesus Cristo, ou seja, na sua segunda volta. O versículo 8, eu trago aqui para vocês a base destes crentes. Como eles passavam pelas aflições e provações. Eu quero que você observe este versículo 8, em que Pedro diz o seguinte: ao qual, quando ele fala ao qual, ele se refere a Cristo. Depois ali embaixo ele vai falar no qual, também referindo-se a Cristo. O que eu quero que vocês observem aqui é que estes crentes, eles não viam Cristo, mas amavam Cristo. Estes crentes, eles não viam Cristo, mas criam em Cristo e se alegravam em Cristo. E não é qualquer alegria. Gozo inefável aqui é uma alegria indizível, inexplicável, que não se pode conter. Ou seja, é estar mais feliz do que aquele que se diz feliz. Uma alegria que é uma alegria espiritual, não uma alegria simplesmente física. Então estes crentes passavam pela fornalha da aflição, mas passavam amando a Cristo, crendo em Cristo, se alegrando em Cristo. Então aqui está para nós o segredo de como passar pelas dificuldades e adversidades. É amando a Jesus. E Jesus diz em certo lugar que se vós me amais, guardareis os meus mandamentos. Em outro lugar, ele repreende um dos seus dizendo: não seja incrédulo, mas crente. Então observe que para se vencer as provações é necessário amá-lo, é necessário crer em Cristo e é necessário se alegrar em Cristo. Nos momentos de adversidades e provações é possível se alegrar em Cristo Jesus. É o que Pedro está transmitindo aqui para nós nesta mensagem. E no fim de tudo, estes crentes estão alcançando o fim da fé. E alcançar é no sentido de obter, ou seja, esses crentes estão obtendo o fim, e o fim é no sentido de alvo. Então estes crentes estão alcançando o alvo da fé. E qual é o alvo da fé? A salvação da alma, que é por meio de Cristo Jesus. Quero dar continuação aqui no versículo 10 e vamos falar um pouco da salvação. Pedro agora diz que, a respeito dessa salvação, os profetas fizeram perguntas e até conversaram com Deus a respeito desta graça que foi dada à igreja. E graça aqui, embora seja uma palavrinha diferenciada, mas ele está se referindo também à salvação. O que Pedro está dizendo é que os profetas conversaram com Deus, perguntaram a Deus a respeito dessa salvação. No versículo 11 ele explana quais perguntas foram essas. E as perguntas foram:
O Espírito de Deus, aqui no versículo 11, diz assim: indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então, quais eram as perguntas destes profetas? O Espírito de Cristo estava revelando a eles os sofrimentos e a glória que havia de vir logo depois desses sofrimentos. Então, quando o Espírito de Deus mostra isso a eles logo indagam, fazem perguntas a respeito do tempo. Então, eles fazem estas perguntas aqui: em que tempo? Ou em que ocasião? Eles queriam saber quando estas coisas que o Espírito estava mostrando a eles iriam acontecer. E no versículo 12 vem a resposta. Foi revelado para eles que a mensagem não era para eles, não para si mesmos. A mensagem não era para eles. Mas Pedro diz que era para nós, referindo-se à igreja. Então a mensagem que o Espírito estava passando para os profetas não era para os profetas, era para o futuro, para a igreja. Então, era para a igreja que eles estavam ministrando estas coisas. Quando Pedro fala agora, ele está se referindo no presente momento, ali e agora. No tempo em que Pedro está vivendo, no momento da igreja. Pedro diz que no presente momento, esta mensagem estava sendo anunciada. Quando ele diz aqui, vos pregaram. Ele pode estar se referindo aos apóstolos, ou a quem levou a mensagem a esta igreja, que lá na introdução eu disse para vocês que seria possível que o apóstolo Paulo e Barnabé tivessem evangelizado essa região. Então ele pode estar se referindo a eles, que trouxeram a mensagem a este povo para quem ele está mandando esta carta. Então Pedro está dizendo que esta mensagem agora estava sendo pregada. A mesma mensagem que foi revelada para os profetas lá atrás, que era para a igreja, agora estava sendo pregadas por aqueles que estavam sendo enviados de Cristo para levar esta mensagem. E estes mensageiros, estes pregadores, falavam por meio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus falava na boca destes homens a mesma mensagem que foi revelada para os profetas. Que mensagem é essa? A mensagem do Evangelho. E o finalzinho do verso diz: para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Que coisas? Quando ele fala para as quais coisas, é referente à mensagem da salvação. E quando ele fala que os anjos desejam atentar, na versão revista e atualizada, a Bíblia RA, traz a palavrinha perscrutar. O que está querendo dizer? Algumas pessoas dizem que os anjos queriam pregar o Evangelho. Isto é uma heresia. Os anjos não queriam pregar o Evangelho. Eu quero que você entenda o finalzinho desse verso. Ele fala a respeito desta mensagem de salvação que foi revelada aos profetas. E os profetas desejaram saber em que tempo e que ocasião de tempo foi revelada. A mensagem não é para vocês, é para a igreja. E agora Pedro diz, e agora nesse presente momento, os apóstolos ou os enviados de Cristo estão pregando esta mensagem para vocês. O Espírito de Deus na vida deles estão trazendo esta mensagem para vocês. Que mensagem é esta? Que foi revelada aos profetas e que agora está sendo pregada? A mensagem do Evangelho. E Pedro diz que os anjos desejam atentar, ou seja, perscrutar. O que é perscrutar? Os anjos desejam entender, investigar. Os anjos não conseguem ainda compreender ao pé da letra, compreender de forma profunda a mensagem da salvação. Então, os anjos não querem pregar o Evangelho, eles querem entender o Evangelho. É isso que Pedro está dizendo aqui. Então, aqui eu encerro esta aula, que foi até o versículo 12, e espero que tenha sido útil para você que ouviu até o final. Então, aqui nós encerramos a parte da a preciosa salvação
e na próxima